Bom, meu nome é Leandro Resch, nós vamos falar hoje sobre postura e, na verdade, meu objetivo aqui é quebrar todos esses paradigmas que envolvem essa posição, esse atitude postural, tá? É muito comum um questionamento dentro do consultório o quanto a postura pode influenciar nos sintomas ou pode influenciar num monte de coisa, principalmente quando se trata de crianças, tá? Muitas mães me procuram para a gente arrumar a postura dos filhos. E uma coisa que eu já queria começar a falar aqui: se preocupem com os filhos, mas parem de colocar uma carga deste tamanho nas costas deles. Tá legal? Por que eu estou falando isso? O meu objetivo aqui é desmistificar um monte de coisa. Então é muito importante que você ouça esse vídeo de cabeça aberta e entenda de coração o que eu quero colocar, porque talvez você esteja machucando o seu filho e piorando a postura dele. Eu vou explicar com um exemplo o que eu estou falando aqui para vocês, tá? E talvez vocês se identifiquem ou não, mas o objetivo é justamente sair do padrão. Existem muitas crianças e até adultos, né, que têm uma postura nessa forma, né, uma cifose aumentada, né? Isso aqui, pessoal, na criança, ela a maioria das vezes está relacionado com mais timidez do que qualquer outra coisa, tá? E eu vou contar um caso que me mexeu muito comigo, de uma criança que passou em consulta e ela tinha os pés muito alterados, né? Um padrão de pé com um valgo muito grande. E isso acaba acarretando uma alteração postural, mas junto com isso essa criança também é muito tímida e tem até uma alteração no sentido de ter um QI mais elevado. Isso gerou uma adaptação muito ruim para ela, né? Difícil conviver com o diferente, né? A gente não está preparado muitas vezes, os pais não estão preparados, os colegas de sala, os professores, e isso foi deixando essa criança um pouco mais abafada, tá? E uma coisa que me chamou muita atenção é que os próprios pais falavam para essa criança o tempo todo e achavam que a culpa dos pés dele, a culpa dessa postura é da criança, tá? É da pessoa, e nem sempre, tá? Na maioria das vezes não adianta a gente falar assim, ó, uma palavra muito clássica: arruma essa postura, tá? Não vai arrumar, pessoal, não vai, arrume a sua postura. Procure arrumar a sua postura e veja se é possível manter isso. É claro que não é abandonar o processo, né? Existem alguns tratamentos que podem ser melhorados, porque existem muitas posturas que vêm problema de mordida, existem muitas posturas que vêm por problemas nos pés, mas muitas alterações posturais são por questões comportamentais dessas crianças e até mesmo desses adultos que ficam rígidos nesse comportamento. E uma das coisas que mais piora alguém que está sufocado, alguém que está com peso, alguém que está tímido, é uma mãe e um pai olhar para essa criança e falar na frente de todo mundo: arruma essa postura. Tudo que aquela criança não quer é chamar atenção. E você alarma isso para todo mundo, tá? Você cutuca o problema o tempo todo. Me desculpe que eu não estou acusando pais, eu não estou acusando os próprios profissionais que ficam toda hora atormentando em cima de postura. Eu trabalho com posturologia há mais de 10 anos, tá? Então eu convivo com isso e muitas vezes organizando alguns processos comportamentais da criança, a postura dela muda completamente, tá? Eu mudei a minha postura depois de velho, né? Não que seja uma postura perfeita, mesmo porque isso não existe, mas eu era muito curvado, tá? E eu mudei sim o meu posicionamento, principalmente na maior parte do tempo, porque eu entendi alguns processos que aconteceram comigo que me deixaram assim. Mas toda vez que eu estou mais triste, mais deprimido ou mais para baixo, a minha postura tende a cair, tá? Tende a cair. E não precisa ser um deprimido de depressão, simplesmente mais pesado, mais cansado, ou alguma coisa que não deu certo, a minha postura cai, tá? E isso é normal.
Agora, se seu filho, se essa criança ela está assim, procure entender por quê. E a pior coisa é arruma essa postura. Isso é muito mais neurológico, isso é muito mais interno, não é uma questão de querer ficar assim ou querer ficar assado, tá? Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque a população no geral está tão preocupada com essa postura porque é feio, ou porque é isso, ou porque é aquilo, e muitas vezes até um medo dessa criança, desse adolescente ficar aí com algum problema mais para frente. E eu acho muito justo ter esse medo, ter esse problema, ter essa preocupação, mas não em forma de acusação, tá? Então tomem esse pequeno cuidado, não fiquem aterrorizando a criança como se ela fosse algo que realmente estivesse fazendo mal para ela, que aquilo ali vai gerar um problema para ela, que aquilo ali é feio, que aquilo ali não deveria ser feito, que aquilo ali não sei o que, que aquilo ali não sei o que, que aquilo ali não sei o que, tá? Quanto mais eu sufoco, mais eu acabo comprometendo o processo. Então vamos buscar tratamento, sim, vamos tentar melhorar, mas em forma de empoderar, em forma de entender qual é o real problema, tá? E tem um outro caso que me chama muita atenção, que simplesmente de essa criança que já era um adolescente, quase adulto na verdade, o simples fato da mãe parar de sufocar ela, e mais uma vez, me escutem com o coração, tá? O que eu tô falando aqui é um pouco polêmico, muita gente não gosta de ouvir esse tipo de coisa, porque às vezes não gosta de ouvir a verdade, ou talvez parte dela, porque eu não sou dono da verdade, mas o fato da mãe parar de sufocar a criança, ela mudou totalmente a postura. Mudou totalmente a postura. Então, eu só quero que você deixe aqui seu comentário, sua preocupação, o que você concorda, o que você não concorda, porque eu gostaria de abordar mais esse assunto, porque realmente é algo que mexe muito comigo e é algo que eu tento passar para os profissionais quando eu dou aula e é algo que eu tento passar para os pais quando eles sentam na minha frente para conversar. Então eu aproveitei essa oportunidade, que isso aconteceu essa semana, um caso desse, e aproveitei para gravar um vídeo para eu tentar colocar um pouco o meu ponto de vista, o ponto de vista de muitos estudos, o ponto de vista da prática clínica, tá? Dentro dessa questão postural. A postura por si só não é um problema, tá? A gente tem que entender qual é o problema que causou a postura alterada. E saibam, não é a criança, nem o adolescente e nem o adulto que quer ficar com aquela má postura. A coisa bem diferente de um posicionamento para um computador e coisas desse tipo, que aí a gente pode até fazer um outro vídeo. Eu estou falando de adaptações posturais que essa criança, esse adolescente adota perante o meio interno e externo. Legal? Bom, espero de verdade aí comentários, porque é um tema muito delicado. Em alguns momentos eu fui incisivo, mas mais no sentido de tentar mexer com o paradigma, tá? E não, momento algum, com o objetivo de acusação, com o objetivo de culpa de nenhum lado, tá legal? A ideia aqui é sempre promover a saúde, promover a melhor coisa para você, para os seus filhos, né? E para a população no geral. Então, aguardo aí o comentário de vocês e até breve.